hoje o resto sou eu. Living abroad, a fazer cada dia em chemistry. Às vezes arrependo-me, mas é o que é ser a vida. Bom dia, alegria! Estamos de volta, passados 3 meses. Isto, na verdade, é um podcast que é ao sabor do vento, é conforme apetece. E como não me apeteceu nos últimos 3 meses, olha, cá estamos, não é verdade? E porquê é que eu vim gravar hoje, perguntam vocês? Olhem, porque eu estava aqui muito bem a ver Reels, alguém me aganfou o telemóvel e está há meia hora a pesquisar coisas na AliExpress. Como tal, eu não tenho mais nada que fazer. Eu não tenho uma tese para escrever, eu não tenho roupa para passar a ferro, eu não tenho umas calças que comprei em setembro para fazer bainhas e nem tenho que cumprir o meu novo objetivo do domingo. E como tal decidi vir gravar episódio. É essa a razão, ok? Segundo que tudo, qual é o meu objetivo de domingo, vocês pensam? Gravar podcast? Não. Eu mudei de ideias, ok? E agora a minha atividade de domingo é correr. E não estou doente, vocês ouviram bem. Eu fui durante 5 semanas consecutivas, dar uma corrida fora de casa de 5 km. E isso resultou até eu ir de férias, como sempre, não é? E hoje já devia ter ido correr, mas decidi que preferia estar de pijama no sofá a falar para o microfone de coisas que não interessam a ninguém. E de correr mais tarde. E vocês perguntam porquê é que foste correr? Olhem, porque é assim, eu fartei-me de abrir o Instagram e ver pessoas a partilhar os Stravas e equivalentes e a correrem e bué da fit e bué saudáveis e muito felizes e não sei o quê. E pensei, porquê é que eu não deixo de ser uma batatinha de sofá e vou correr também? Porque eu sempre gostei de correr. Quem esteja a ouvir isto, que andou comigo no secundário, sabe que eu era a melhor da turma a fazer a milha. Para não falar nos vai-vens. Era melhor que muitos meninos. Inclusive com o menino que vive comigo. Como tal, porque é que eu não levanto o meu belo rabo do sofá e vou pô-lo ainda mais belo correndo, não é? E então foi assim. Vesti um fato de treino mesmo podre. Apercebi-me. E fui correr. E vi, portanto, obviamente outros humanos a correr, mas é um humano que não é Homo sapiens, percebem? É tipo Homo sapiens do running. É toda uma outra espécie. E eu já me tinha apercebido disso quando vi as histórias das pessoas que me inspiraram a correr, mas vi ainda melhor, mais nitidamente, quando ao pé do rio vejo todos os runners de Bordeaux a mostrar o seu estilo, ok? E há toda uma categoria de pessoas. Eu, nas semanas seguintes a esta primeira vez, já tentei encaixar-me nas várias categorias, mas, pronto, de facto, na primeira semana que fui só mal vestida para a ocasião, compreendem? Porque, é assim, vocês para serem do running há uma quantidade de vestuário que têm que cumprir, porque senão não pertencem bem a essa categoria, digamos assim. E então, o que é que eu vi? Olha, telemóveis ao braço. Tem que ser. Telemóveis ao braço, tem que se levar, tem que se ter uns ténis muito fluorescentes ou muito coloridos. Quanto mais colorido melhor vocês correm. E depois, normalmente leva-se uma fita no cabelo, como se fosse para dançar balé, mas é só mesmo para correr. O relógio, para contar as coisas, também, apesar de se levar o telemóvel, mas relógio. Segundo percebi, a marca melhor é Garmin, o meu é Xiaomi, porque não sou runner profissional. A aplicação da Strava, muito importante. E depois na roupa, há 2 grupos. Metade dos runners vão de calções e manga comprida, portanto, pernas à mostra, braços tapados. A outra metade vão com leggings ou calças compridas, mas sutiã. Portanto, um runner digno nunca vai tapado da ponta das mãos à ponta dos pés, mas também andar todo nu não é muito normal. Tem que ser meio-meio. E eu já experimentei várias destas combinações e olha, a minha preferida é de calções e blusa de manga comprida. Fica muito giro, eu hei de partilhar, eu recomendo. E depois... notei que há uma coisa que falta, portanto, que é assim, quando vocês saem de casa está frio, não é? Nomeadamente, eu comecei a correr em janeiro, estava frio de manhã, então eu não só tinha que ir, podia ir de calções e uma blusa de manga comprida, mas tinha que levar um casaco na mesma, só que ao final de correr 1 ou 2 km estava a suar, e depois tinha que ir com o casaco na mão, não dá jeito nenhum. Portanto, eu acho que
um dos acessórios que daria jeito aos runners era um empregado que vai e segura na roupa quando vocês estão com calor. Dava jeito. E depois, outra coisa é a questão da água. Eu nunca levo água. E já me aconteceu chegar a um ponto da corrida que digo assim, olha, esta é a minha localização, se ela parar vem-me buscar porque eu desmaiei, porque preciso de água. Preciso de água, preciso de açúcar. E pronto, eu não me apetece ir carregada com isso. Acho que quem corre mais do que 5 km, não é? Quem corre bastante, quem se treina para as meias maratonas e por aí adiante, leva umas mochilinhas de água com uma palhinha que vem até à boca. Eu não atingi esse nível, nem é de atingir, ok? O meu objetivo é só correr 5 km de seguida, porque de momento ando 1, corro 2, paro, pronto. E depois ainda há outra coisa no kit do runner, que é fones. Portanto, fones há de tudo, há headphones, há fones com um fio a cruzar atrás do pescoço, há fones tipo AirPods, há tudo. Mas é uma coisa comum, toda a gente quer ouvir música. Se não for ouvir música nem vale a pena correr, porque, enfim. E foi isso que eu percebi. E depois, outra coisa que vos vai surpreender é que eu não só tenho ido correr ao domingo, como eu me inscrevi num ginásio, malta. Um dos meus objetivos desde que vim para cá é poupar e agora decidi ir gastar dinheiro num ginásio, imaginem. Porque houve lá uma colega do trabalho que me escamou. Não há outra palavra para descrever. E então, pronto, ela disse-me, eu ando neste ginásio que, sabes, não é só máquinas, tem muitas aulas de grupo e não sei o quê. Devias ir também, não é muito caro, 30 euros por mês. Eu, ok. Corta para, vou, gosto, faço aula experimental, gostei, inscrevi-me, não é 30, é 40, mas tudo bem. E depois paga-se uma inscrição também caríssima, mas enfim, tudo bem. Na verdade, tenho gostado muito. Tenho ido 3 vezes por semana. Vou fazer aula de pilates, vou fazer aula de alongamentos, que é para a dor de costas, e vou fazer aula de step. E a aula de step, não sei se aqui na audiência já houve alguém que tenha feito, sabem? É quando há aquele degrauzinho e depois dança-se e vai-se para cima do degrau e para baixo, não sei o quê, tem uma coreografia. E eu adoro aquilo. É tipo, eu vou e eu chego a casa, ainda estou na aula de step. Ainda estou tipo, G-square, topa, mambo, sabem? Tipo, decoro o nome dos passos, mas não decoro os passos porque eu sou completamente descoordenada. E depois vou ter que ir para a fila da frente porque sou pequena e se ficar lá atrás não vejo, mas depois coitadas das outras pessoas que seguiam por mim porque eu estou sempre descoordenada. Imaginem, às vezes perco o fio à meada, não é? E depois tenho que esperar que a professora comece a música de novo porque como elas fazem aquilo viradas para nós, eu depois não sei distinguir esquerda de direita e parar-me todo e não dá, fico só parada à espera. Mas pronto, tem sido muito giro. Já experimentei outras aulas, experimentei bicicleta, experimentei pump, experimentei circuito. Pronto, gostei de todas, só que em termos de horário e dias da semana o que me convém melhor são mesmo step, pilates e alongamentos e portanto tenho mantido isso sem grande compromisso, quando tenho tempo às outras e quando não tenho não vou. Mas portanto recomendo porque olhem, tenho dormido melhor, sinto que já estou a ficar com um corpo de verão após ter ido ao ginásio mesmo. Estou a gozar. Sabe bem, é fixe. Às vezes vou com essa amiga que me sugeriu o ginásio, quando os nossos horários coincidem. E pronto, é giro, é muito giro. E depois, o que é que mudou mais na minha vida desde janeiro? Nada. Não mudou mais nada. De resto está tudo igual. Tive aí 2 viagens muito giras. Uma com amigos, a Nice, e a outra com família, a Alemanha, para conhecer o meu novo primo. E assim, na primeira conheci bastante bem a cidade, visitei todos os spots onde dava para virar canecas e como tal sinto que foi uma viagem que valeu a pena. Na outra, não só portanto era uma viagem em família, como era uma viagem a um país bastante civilizado que acho que não se andou a embebedar durante a semana, como estava em dry march. Decidi fazer um março sem doces e sem álcool e meu Deus, que falta me faz o álcool, não, estou a gozar, que falta me faz o meu chocolate depois do jantar. Que tortura! Vocês nunca façam isso, ok? Nunca se comprometam a não comer chocolate durante um mês, porque é uma tortura. Eu não consigo descrever a felicidade que foi o dia 1 de Abril chegar e eu aceitar todos os chocolates que me davam no laboratório, eu comer a quantidade absurda de chocolates que tenho na despensa. Ai, que felicidade, a sério, fiquei mesmo contente. E uma das coisas que trouxe da Alemanha foi Dubai Chocolate, para provar. Se eu gastei 10 euros naquela merda, não sei, digam-me vocês. E entretanto, voltando à viagem de Nice,
portanto, nós visitámos aquilo tudo, fomos ao Mónaco e não sei o que, foi muito giro, passámos bastante tempo de qualidade com os nossos amigos. Falou-se muito de fazer cocó, falou-se muito de... enfim, outras coisas que não vale a pena mencionar, porque também precisam de saber tudo, não é? E, de facto, passámos muito tempo em esplanadas, porque estava sol, e apetecia cocktails, e apetecia, enfim, festejar, estar com amigos, não é? E na onda dos cocktails, eu já tinha notado isto outras vezes, mas lá, como pedi mais e mais frequente, pronto, tornou-se mais óbvio. Que é, imagina, há cocktails que têm nomes um pouco sugestivos, tipo, há um que se chama Sex on the Beach, não é? E nem sequer vale a pena traduzir. Quem não percebe, é bom que não continue sem perceber. Pronto, e então, quando vocês pedem esse cocktail, é do género, pronto, eu quero o Sex on the Beach. E depois os empregados normalmente repetem o que vocês dizem para confirmar que está certo. Então é tipo, dizem, queres sexo na praia? Eu tipo, quero. Tipo, na verdade quero. É bué estranho, sabem? E eu lá pedi um que nunca tinha pedido, que se chama Pornstar Martini. Pronto. Eu não sabia o que era, pedi e adorei aquilo. Mas de facto, foi mais um destes momentos em que eu peço Pornstar Martini e o empregado, que ainda por cima nem falava muito bem inglês, diz tipo, e o Pornstar Martini? Eu, sim, sou uma pornstar aqui. Eu sou uma pornstar. Pá, tipo, é completamente... Imaginem, porque é que não estes nomes? E depois, o que é este cocktail, para quem não sabe? Para quem não sabe, eu também não me lembro o que é, só sei que aquilo tinha um copo daqueles meio de margarita, sabem? Triangulares, em cone. Em cone não é? Sim, em cone. Cone invertido. E depois tinha um copo de shot com espumante. E aquilo é suposto, vão bebendo um bocadinho de um e vão bebendo um bocadinho do outro. E vão bebendo um bocadinho de um e um bocadinho do outro. É o que se chama um sidecar. Nesta nomenclatura de cocktails, um cocktail deste género, diz-se que tem um sidecar, que é o champanhe neste caso. Porque tem aqui bebendo ali uma coisa, uma vez outra. E a minha questão é, porque é que então, em vez de isto ter um nome totalmente pornográfico, porque é que esse cocktail não se chama Sonsi Mafarrico? Tipo, toda a gente viu o Noddy, até os franceses viram o Noddy. Pá, como sabem, é um desenho animado conhecido internacionalmente. E como tal, é o Sonso e o Mafarrico que vão naquela motinha, ali de lado. Pá, o champanhe é o Sonso, o outro sumo de laranja, sei lá o que era aquilo, é o Mafarrico. Está feito. Está feito. E isto não só se aplica a este cocktail, como se aplica a outros. Esta ideia não foi minha, mas digo desde já um barman totalmente respeitável, que não conheço de lado nenhum, mas se ele diz isto é um barman respeitável. Porque é que há um cocktail que se chama Cuba Livre, se Cuba é tudo menos livre? Esse cocktail chama-se Mentirita. E eu, dado isto, posto isto, gostaria de um dia que volte a Montemor. É uma cidade que precisa de inovação, precisa de espaços novos para as pessoas se divertirem, e eu hei de abrir um espaço inovador onde os cocktails só vão ter nomes originais e que façam sentido, ok? Ficam aqui a saber. E esse espaço inovador em Montemor não vai só ter cocktails com nomes originais, mas cada dia da semana vai ter uma atividade diferente. À segunda-feira vai ser hot pot, à terça-feira vai ser um bar de jogos de sociedade, à terça-feira vai ser bowling, não sei. Estou aqui a mandar ao ar porque, entretanto, esqueci-me de apontar todas as ideias brilhantes que tinha tido. Portanto, cada dia da semana é uma coisa dessas e não há folga. Aliás, pode folgar ao domingo, vá, porque não é difícil ter quem lá queira trabalhar, incluindo eu mesma. E, neste sentido, eu acho que vai ter muito sucesso, porque é uma coisa completamente inovadora. Agora, se faz sentido uma pessoa investir em mesas de hot pot só para abrir uma vez por semana para hot pot, isso também são detalhes. Isso são detalhes, não me dizem respeito, isto é só uma ideia, ok? Quem queira pegar, faça favor. Mais coisas. Depois, o que é que aconteceu mais? Sim, já sei. De facto, eu durante o mês de março vivi num armazém. Houve um problema aqui em casa que eu deixei de ter uma sala de estar e passei a ter um armazém de armazenamento de caixas da casa de outras pessoas, porque, oh meu Deus, eu sou tão boa pessoa e tão boa amiga, compreendem? Porque não sei se lembram daquele amigo meu que defendeu a tese em dezembro, que tive-me a trabalhar a arranjar as prendas e foi muito fixe e não sei o quê, e depois ele acabou o doutoramento, foi para a vidinha dele, ainda continuou a alugar a casa de cá e voltou em março para resolver a vida dele e levar as coisas daqui para fora. Daqui não, da casa dele. O que é que sucede? Chega ao último dia que ele tinha a casa e era suposto uma empresa ter ido lá buscar a vidinha dele empacotada em caixas de cartão e levar aquilo para a Alemanha. Ora, sucede que a empresa deu ghost, não apareceu
Ele tinha que entregar as chaves da casa até, sei lá, às 4 da tarde desse dia e então liga-me, olha, preciso de ajuda a tirar as caixas daqui porque eles não apareceram. Ok, então estás-me a dizer que precisas de ajuda de uma pessoa com 1,5 m, 45 kg ou 50, não sei bem, para carregar não sei quantas caixas de 20 kg escada abaixo, tudo bem, eu vou aí, mas onde é que é suposto meter as caixas? Depois, vamos ver se eles aparecem, ainda podem aparecer até às 6, não sei o quê. 5 horas nada, 5 horas e meia nada, 5 e 45 nada, 6 nada, 6 e 10 nada, e ele tinha um combate para apanhar e eu tinha coisas que fazer, não é? E então eu disse-lhe, liga para alguém com carro e metes isto na minha casa, porque não, qual é o problema? E para a semana ligas aos gajos da encomenda para eles virem buscar isto. E assim foi, as coisas vieram cá para casa e foi um mês que esta casa foi um armazém. E pronto, e esta semana finalmente vieram cá então buscar a porcaria das caixas. Ainda há aqui uma outra coisa que ele não pediu shipping, mas vem cá para a semana, portanto isto em vez de ser um armazém vai virar hotel e depois então voltará a ser a minha casa. Isto para vos dizer, não sejam muito boas pessoas, ok? Não, imaginem, não custou nada guardar aqui as coisas, de facto, só custou que eu sento-me no sofá à noite e olhava ao lado e estava tipo uma torre de caixas de cartão. Pá, não é bonito, não é agradável, suja, ganha pó. Enfim, mas isto era só para vos dizer o quão espetacular eu sou, não é? E neste sentido, na sequência deste acontecimento, houve também uma série de coisas que ele pôs à venda num site KK, que é o Le Bon Coin. É assim uma aplicação estilo vintage, mas para tudo. Tipo, podem pôr lá outros objetos que não roupa e podem também alugar, pôr tipo as casas, podem procurar lá casas para arrendar, sabem? E como tal, ele pôs algumas coisas que não lhe fazia sentido estar a pagar o shipping para a Alemanha, porque sei lá, ou são coisas baratas ou que ele já não usa. Pronto, depois nesse site. Pá, e as pessoas são completamente desrespeitadoras porque dizem que vão buscar e depois não aparecem. Pá, para vocês terem noção, ele tinha a cama e o colchão vendidos e as pessoas eram para ter ido buscar e não apareceram, então depois só conseguiu vender a cama, o colchão não conseguiu, teve que o deixar na casa, mas como a casa era não mobilada, acho que a agência ainda lhe vai cobrar dele ter lá deixado as coisas, enfim. Portanto, essa aplicação é muito fixe, só que as pessoas não têm sentido de responsabilidade e respeito pelo outro. Dizem que vão buscar e depois não vão, não é? Enfim, ainda houve uma outra coisa que ele me deixou para eu pôr na minha conta e vender. E eu própria tenho aqui às vezes, sei lá, um livro que já li e não acho particularmente interessante guardar, ou uma roupa ou um sapato que já não uso, ponho lá porque sei que aqui em França usa-se mais isso do que a vintage. Pronto. Vou lá pondo coisas. Pá, e eu acho que já tinha contado aqui, não me lembro bem, a história do Johnny, se calhar não. Que nós queríamos comprar umas tábuas de madeira, fomos ali a uma loja que tem coisas muito baratas para a casa e estavam 4 tábuas de madeira agrupadas e vocês passavam o código de barras e aquilo passava a 3€. E eu achei aquilo muito estranho, tipo, acho que aquilo estava mal. Aquilo devia ser cada tábua 3€, simplesmente na loja esqueceram-se de tirar o plástico que vem à volta das 4, percebem? E foi exatamente isso que aconteceu, tipo, nós fomos para a caixa com aquilo com o plástico, a senhora passou, foi 3€ e viemos embora. Chegamos a casa, tiramos o plástico e cada tábua tinha um código de barras daqueles. Portanto, whatever, trouxe 4 tábuas pelo preço do... E então, como eu não preciso de 4 tábuas de madeira, decidi vender as outras no Le Bon Coin. E pá, pela quantia estúpida de 2€, sabem? E então, o Johnny foi o melhor cliente que eu já tive no Le Bon Coin porque disse, sim senhor, vou ir buscar... diga-me a morada, não sei o quê, e eu para não dar a morada de casa dei como referência uma loja, não muito longe, né, para também não me causar problemas, tipo, para não me dar muito trabalho, e então, lá fui eu, uma segunda-feira, já era de noite, para a rua, arriscar a vida para vender uma tábua por 2€, mas Johnny há de ter pensado o mesmo, arriscou a vida para vir buscar uma tábua de madeira por 2€, mas foi fixe. Johnny era um bacano, pegou na tábua, deu-me os 2€, vai à tua vida, eu vim-me embora para casa, tudo muito bem, tipo, fixe. Quanto às outras pessoas que me contactaram, pá, que bando de otários, é que aquilo é pior que a Vinted, vocês estão ao parque na Vinted, vocês põem umas calças por 3€ e vem alguém que diz, olha, pode fazer por 2. Epá, eu na Vinted, sinceramente, ok, tudo bem, foste educado a pedir, disseste bom dia, se faz favor, obrigado, e eu, de facto, não preciso destas calças para nada e estou-me a lixar, leva lá isto por 2€ ou até por 1, estás a ver? Epá, mas as tábuas, imagina, as tábuas, o preço original era 3€, nós nunca usámos, metemos por 2, que já é, pronto, mais barato do que devia. E há uma pessoa que me manda uma mensagem, nem bom dia, nem boa tarde, 1€ se faz favor. Então, mas 1€ se faz favor o quê? Mas isto é o quê? Pá, não, paciência. E depois,
Havia outro que achava que eu, para vender uma tábua de 2€ tinha que sair do trabalho mais cedo, ou ir para o trabalho mais tarde, ou ir à casa dele, não sei, tipo, ir levar a tábua, por amor de Deus. Não acontece isso. Pronto, lá me consegui ver livre das tábuas. Agora, quando foi esta história do meu amigo, ele dá-me uma secretária para vender, que é de madeira maciça, boa, não sei dos quantas, que lhe custou mais de 200€, mas ele, como não vai levar aquilo para a Alemanha, queria vender e pôs aquilo a 40€. Pá, imagina, uma secretária sem defeito nenhum, preço original 200, 2 anos depois, ou 3, ele vende a 40. Malta, e há pessoas, houve uma caramela, que eu tive que bloquear, que já não havia paciência, que me vem pedir informações da secretária, obriga-me a confirmar, centímetro a centímetro, que não há um risco na secretária. Eu pergunto-lhe, você vive em Bordeus, do género, se quer confirmar que não há riscos antes de coisa, venha aqui a casa ver, porque já estou por tudo. E a estúpida diz-me, olha, quero isso por 30€ e envio. Você sabe ler ou não? É que eu disse aqui que não faço envio. E ela, pá, pois quero por 30€. Então, olha, não é por 30€, por 40 já é o preço reduzidíssimo. Ah, mas não dá para negociar, sabe que isto aqui é um site para negociar. E eu, ok, bloquear. Está negociado. Está completamente negociado. Pá, estas são bué estúpidas, imaginem. Pior do que na Vinted, porque nem sequer há educação. Mas isto é por serem franceses. Pá, isto é uma espécie. É uma espécie que não há paciência. E pronto, e é isso. E depois, o que é que eu posso falar aqui mais? Queria falar aqui mais de outra coisa, que é... há uma coisa muito engraçada que tem acontecido agora lá no trabalho. Que é, temos um colega de trabalho difícil de lidar. E, não se pode dizer aqui nomes, eu só estou a falar neste assunto porque esse colega, alegadamente, não fala português. E espero que o colega que fala português não vá para lá falar nisto ao pé dele. Estás-me a ouvir? Pessoa com nome de paragem do tram aqui em Bordeus. Porque agora tenho lá um colega que acho que já tinha referido que é brasileiro, portanto fala português, ouve isto, diz que eu sou muito engraçada e depois vai-me falar destas coisas que eu digo aqui lá para o trabalho e é assim, não, porque já houve assuntos que eu queria aqui referir e não refiro porque ele está a ouvir. Portanto, mas enfim, temos lá um colega de trabalho que é assim, difícil de lidar, pá, é um bocado chato, mas coitado, quer se integrar, quer propor coisas, só que depois o grupo, há pouca gente que está para aturar, e enfim, tem sido um bocadinho difícil de lidar nesse aspecto. Também é daquelas pessoas que vocês estão concentrados a fazer alguma coisa, vem-vos interromper para falar do estado do tempo. Mas enfim, toda a gente tem um desses no trabalho, toda a gente tem, é normal. E esta semana, eu acho que até foi a meia da tarde, vou à copa lavar a chávena do café do almoço, pescar o iogurte para ir lanchar, e presinto alguém a vir atrás de mim. Era o dito cujo. E começa uma frase por... Ei, para a semana... Em inglês, não é? Ei, para a semana estava a pensar, não queres ir à minha casa? E depois a frase continua, mas naquele segundo em que ele acaba de me convidar para ir à casa dele, eu estou tipo, qual é a melhor desculpa que eu posso arranjar? Porque isto não vai acontecer. Mas ele completa a frase com... Estava a pensar, não queres ir à minha casa para jogar jogos de tabuleiro. Fosga-se, não acredito. Olha, fonha-se. Olha, cagando a carapau, vou ter que aceitar, não é? E então eu disse, que giro, que ideia espetacular. Jogar jogos de tabuleiro, sim senhor, vou aceitar. Pá, porque é assim, sinceramente, se não for jogar jogos de tabuleiro com ele, não há assim muitas outras coisas que me apeteça, porque... Imagina, eu gosto tanto de jogar jogos de tabuleiro que pode ser com a pessoa que me dou menos no mundo que vai ser fixe, percebem? E depois estava com receio de recusar e ele vir a descobrir que eu adorava jogar jogos de tabuleiro, porque é uma coisa que acho que toda a gente quase sabe lá no trabalho que eu adoro, porque estou sempre a referir isso. Pronto. E portanto, ele se nunca ouviu isso da minha boca, ele haveria de ouvir e depois ia parecer um bocado mal. Pronto. Então lá aceitei, vai ser para a semana, depois talvez dê feedback, dependendo de como aquilo correr. Só que acontece, eu não disse logo que sim, não é? Eu disse, olha, ideia gira, depois diz-me o dia, porque pronto, depende, não é? Como tenho ginásio, posso ter outras coisas, depende do dia. O que é que depende do dia significa? Significa confirmar se as outras pessoas foram. Porque eu não quero ir sozinha jogar jogos de tabuleiro com ele na casa dele, compreendem? Pronto. E então, isto sucede, ok, esta conversa, ele disse, ok, deve ser terça ou quarta, e eu então parece-me que sim, mas depois então diz o dia para confirmar, ok. Até lhe disse, diz-me o número de pessoas que eu sou capaz de levar a alguns jogos, conversa muito, muito curta e grossa, está feito. Volto ao meu trabalho. No dia a seguir, vou à cozinha novamente levar a chávena de café. E está lá ele com o lusófono e com mais 2 outras pessoas. E o lusófono vira-se para mim em português,
não é? Porque os outros não percebem português. Acho eu, achamos nós todos. E vira-se e diz-me assim, Rita, tu vai no negócio desse aí? E aponta, vocês não veem porque isto é um podcast, não é um vídeo, mas tipo, aponta a cara. Eu assim, bem, tu vai no negócio desse aí. Qual é a probabilidade, mesmo que alguém esteja a aprender português, de compreender esta frase? Imaginem, nem eu que falo português tive que pensar um bocado do que é que isto queria dizer. Mas assim, já sei do que é que estás a falar. Eu vou, se tu for, não é? Porque eu sozinha não vou. E então foi uma de, ok, vamos os dois, há de ir mais alguém, está feito. E então, isto é muito engraçado, porque não é... foi agora a situação mais recente, mas já tem acontecido outras conversas que a gente quer ter sobre pessoas que estão ao nosso lado, e então é esse aí, aquela ali, não sei o quê. E o que foi engraçado esta semana também foi que na quinta-feira foi o dia da escola doutoral e depois organizou-se assim, tipo, ir para um bar, tinha-se descontos e não sei o quê. E então eu fui lá não há muito tempo, mas fui lá, pronto, conviver um pouco com eles. E às tantas eu estava, portanto, a falar com este colega em português e alguém, tipo, à minha frente na mesa responde em português e eu assim, o que é que se está aqui a passar? Estamos onde? Estamos em Portugal agora? O que é que aconteceu aqui? E era uma moça que é filha de pais portugueses e vive em França. Portanto, ela para mim é francesa, compreende? Esqueço porque ela fala português. E eu tipo, olhei para ela com uma cara de constrangimento do género. Bem, desculpa, eu esqueci-me que tu falavas português. Imagina, eu não disse nada de mal, mas foi tipo, ainda bem que tu abriste agora a boca para eu lembrar que tu falas português. Pronto, mas foi giro. Também esse convívio. Pude beber a minha primeira cerveja do mês. Se eu tinha saudades, não tantas assim, tinha mais saudades de chocolate. E pronto, e olhem, é assim, agora para a semana vamos ver como é que corre esse convívio e que jogos é que vamos jogar também. E pronto, e é isso. E o que é que eu posso referir mais? Olhem, lembram-se de eu andar numa formação de Python? Se calhar não, se calhar nunca falei aqui nisso porque não gravo episódio há 3 meses. Mas então em janeiro comecei uma formação de Python e aprendi bastante. Estou inclusivamente a programar aí todas as semanas bastante. Ridículo. Aquilo foi muito giro. Mas depois a pessoa deixa de ir às coisas. Deixa de ter a obrigação de fazer os exercícios. Deixa de praticar. E então voltei à estaca zero. Mas foi muito engraçado porque há uma aula em que o prof diz assim, olhem, hoje vamos aprender aqui a abrir ficheiros. Abrir aqui coisas. Abrir aqui CSVs e abrir aqui cenas, não é? E vamos aprender também uma classe de ficheiros que se chamam JSON, que são bastante conhecidos, tipo, toda a gente conhece estes ficheiros. E assim, este gajo está completamente drogado, porque nunca ouvi falar nisso na minha vida. Imagina, CSV, para aqueles de vós que não sabem, CSV é o nome dos ficheiros Excel, normalmente, É assim uma definição muito estúpida, mas é só para a audiência não tecnológica compreender. JSON para mim só há um que é o JSON Derulo. E então, cada vez que estávamos na aula e o professor dizia fecheiros de JSON muito conhecidos, e eu, na minha cabeça, estava JSON Derulo. Depois cheguei a casa e comentei com o meu colega de casa, olha, é assim, isto, que raio de fecheiro é este? Nunca vi isto na minha vida. Isto o professor está, tipo, é uma coisa de nicho, não é? Imagina, para o professor é uma coisa que funciona e existe e é bem conhecida, mas para as outras pessoas não, certo? E como sabem, o meu colega de casa, é dessas coisas das informáticas, enfim. E então parece que também se drogou porque respondeu, não, isso é super conhecido esse fecheiro, imagina, eu uso isso todos os dias, esse fecheiro, olha aqui, ponto JSON. Ok, pronto, tudo bem, não sabia que eras assim fã número 1 do Derulo. Imagina, era bué fixe que JSON Derulo alguém lhe fizesse um logotipo que era .json, sabem? É tipo, porque aquilo é um JSON em vez de JSON com A. Se não percebem, também formem-se, tenham cultura, enfim. E é isso, olhem. Já chega, já tive aqui meia hora, acho que isto nem teve assim tanta piada quanto isso. Eu vim gravar, a real razão para eu ter vindo gravar é que quem vive comigo está há 3 meses a moer-me o cérebro a dizer nunca vais gravar podcast, tens de gravar podcast. Que é para ele amanhã, durante o trabalho. Ao mesmo tempo que ouve 20 outros podcasts que mete a dar e não presta atenção, quero ouvir 21 e então disse-me, não gravas podcast há muito tempo. Sabem, faz mesmo esta vozinha assim irritante. E então eu gravei por causa disso. Para satisfazer as vontades de quem me ouve todos os dias, mas ainda me quer ouvir mais meia hora por semana.
E é isso. E se isto não é amor, olhem, se isto não é amor, amor só pode ser fazer Marry Me Chicken e pedir alguém em casamento. Não sei se já vos aconteceu. A mim já. Estou noiva, malta! Estou a gozar. Até para a semana, que isto já está a ficar descontrolado. Beijo!